O que acontece quando o sofrimento mais profundo se encontra com o amor mais elevado? Será que a dor que tanto tememos pode ser o caminho para a mais pura intimidade com o divino? Por 3 segundos, pare e sinta a verdade que pulsa por trás dessa pergunta. Esta é a epopeia de uma alma que, no cadinho da fé católica, nos ensina sobre a devoção mais radical a Cristo, a inabalável lealdade à sua igreja e a inspiração viva que encontramos em seus santos. Prepare-se para conhecer uma vida onde o invisível se tornou visível, onde as feridas da alma se manifestaram no corpo e onde o amor a Deus era tão intenso que o próprio céu não podia ignorá-lo. Descubra como uma gema simples se tornou uma das pedras mais preciosas na coroa da santidade, desafiando a razão e convidando você a uma profunda reflexão sobre o poder da fé e o mistério do sacrifício. Em 12 de março de 1878, no pitoresco vilarejo de Camigliano, aninhado entre as colinas da Toscana, não muito longe da histórica cidade de Lucca, uma nova vida vinha ao mundo. Era a primeira menina entre os 8 filhos de Enrico Galgani, um farmacêutico respeitado por sua inteligência e seriedade, e Aurélia Lende, uma mulher cuja fé profunda era a própria essência de sua casa. Batizaram-na Gema, um nome que, apesar da inicial relutância da mãe, que não conhecia nenhuma santa com tal nome, seria profético. Um sacerdote interveio, lembrando que Gema, de origem latina, significa pedra preciosa. Ainda há muitas gemas no céu, ele acrescentou. Esperemos que ela também seja um dia outra gema no paraíso. Mal sabia ele o quão verdadeira essa predição se tornaria. Desde os primeiros balbucios, a palavra que a pequena Gema mais ouvia era Jesus. Sua mãe, Aurélia, não apenas a ensinava a falar, mas a rezar. Papai do céu. Ave Maria. Essas eram as primeiras melodias que ecoavam no coração da criança. Não era um aprendizado imposto, mas uma atração inata, uma sede insaciável pelo divino. Aos 4 anos, enquanto outras crianças se perdiam em brincadeiras inocentes, Gema era encontrada de joelhos, em seu quarto, absorta em oração diante de uma simples imagem da Virgem Maria. Quando questionada, respondia com uma sinceridade que desarmava qualquer adulto. Estou rezando a Ave Maria, estou em oração. Uma alma feita para a adoração desde o berço. A inteligência de Gema era tão notável quanto sua piedade. Aos 5 anos, já não precisava de ninguém para lhe ler. Era capaz de decifrar o ofício de Nossa Senhora e dos defuntos no breviário de seu pai. Mas sua maior alegria não vinha dos livros por si só, e sim das histórias de Jesus, contadas pela voz suave de sua mãe. Cada parábola, cada milagre, cada sofrimento de Cristo narrava uma história de amor que Gema absorvia não apenas com a mente, mas com cada fibra de seu ser. Ela sentia, em sua alma pura, a ressonância da vida do Salvador. Mas a vida, mesmo para uma alma tão pura, não é isenta de provações. A saúde frágil de sua mãe começou a lançar uma sombra sobre a família. Gema, ainda muito jovem, já pressentia a dor que se aproximava. Em um dia marcante, o de sua confirmação, um sussurro divino ecoou em seu íntimo, uma voz que apenas ela podia ouvir, mas que ressoava com a força de uma promessa e um desafio. Você ama sua mãe e a Deus? Era uma pergunta direta, íntima, que exigia uma resposta total. Gema, com a simplicidade e a audácia da fé de uma criança, respondeu sem hesitar. Sim, desde que também seja levada junto. A voz, então, lhe disse para esperar junto ao Pai, e que mais tarde o próprio Deus a levaria para o céu. Esse sim inicial, dado em tenra idade, foi um pacto secreto, o prelúdio de uma jornada de entrega total a Deus, de sofrimento aceito pela salvação das almas. Pouco depois, como previsto, sua amada mãe faleceu. Gema, com apenas 7 anos, enfrentava a primeira das grandes perdas que, como talhas divinas, moldariam sua alma para a santidade. A dor da orfandade, o vazio deixado pela figura materna, tudo era oferecido, mesmo que intuitivamente, a esse Deus que ela amava acima de tudo. O pai, com suas obrigações e agora a difícil tarefa de cuidar de 8 filhos sozinho, matriculou Gema como semi-interna na escola das Irmãs de Santa Zita, em Lucca. Ali ela continuou a se destacar, não apenas por sua inteligência e facilidade em aprender, mas por uma luz interior que irradiava e tocava a todos. Seu desempenho acadêmico era notável, mas sua maior preocupação, sua verdadeira vocação,
estava na vida espiritual. Sua influência positiva sobre as colegas era tão evidente que uma de suas professoras afirmou, com convicção, Gemma era a alma da escola. Ela não era apenas uma aluna, era um farol, mas havia um desejo que queimava mais forte que todos os outros no coração daquela menina, receber a primeira comunhão. Em uma época onde não era comum que crianças recebessem o sacramento tão cedo, a insistência de Gemma beirava o fervor místico. Ela clamava com uma determinação incomum: dê-me Jesus e verá como serei boa. Mudarei completamente, não cometerei mais nenhum pecado. Eu o desejo tanto que não consigo viver sem ele. Diante de tamanha pureza e sede de Deus, o bispo de Lucca, Monsenhor Volpe, reconheceu a graça especial que habitava aquela alma, desafiando as convenções, e autorizou. Em 17 de junho de 1887, na festa do Sagrado Coração de Jesus, Gemma recebeu sua primeira Eucaristia. Foi um dos dias mais felizes de sua vida, um dia de profunda união com aquele que já habitava seu coração e que a preparava para um caminho de amor e sacrifício. Naquele momento, Gemma sentiu uma alegria que nenhuma dor terrena poderia apagar, um prenúncio das graças futuras. Os anos que se seguiram à sua primeira comunhão não trouxeram a paz que se poderia esperar para uma alma tão devota. Pelo contrário, foram anos de provações intensas que pareceriam insuportáveis para qualquer um, mas que, no cadinho da fé de Gemma, serviram para forjar uma santidade ainda mais robusta. Em 1894, a família Galgani foi atingida novamente pela perda. Seu irmão Gino, que aspirava ao sacerdócio, faleceu. A dor da perda de um irmão com tamanhos sonhos foi um peso a mais no coração da jovem Gemma. Apenas 3 anos depois, em 1897, uma sombra ainda mais escura se abateu sobre Gemma e seus irmãos. Seu pai, Enrico, foi diagnosticado com um câncer virulento na garganta. Gemma, aos 19 anos, ainda estudante no Colégio das Freiras, viu a força de seu pai esvair-se dia após dia. Ela testemunhou a agonia da doença, a impotência da medicina, a fragilidade da vida humana. Com a morte de seu pai, não apenas o luto pesado se instalou, mas a família, já fragilizada pela perda e pelas despesas médicas, foi lançada em um abismo de miséria. Era o ano de 1897. O golpe financeiro que se seguiu foi ainda mais devastador que o luto. A família, sem o provedor, sem recursos, enfrentava a implacável cobrança dos credores. Gemma recordaria, com amargura e dor, a crueldade daquela época. Chegaram a ponto de meter as mãos nos meus bolsos, levando as 5 ou 6 moedas, apenas 1 centavo, que eu guardava comigo. A dignidade da família, esmagada pela pobreza extrema, viu seus poucos bens serem tomados, deixando-os na mais absoluta ruína. Os irmãos, dispersos pela necessidade, buscando um futuro que a Itália não podia oferecer, inclusive um que partiu para o Brasil e lá viria a falecer, aumentavam a sensação de isolamento e desamparo de Gemma. Ela, com sua saúde sempre frágil, não podia trabalhar, não podia ajudar, sentindo-se um fardo em meio a tanta desgraça. Como se a miséria, a perda e o isolamento não fossem suficientes, o próprio corpo de Gemma, essa morada da alma, começou a se revoltar. Era como se o sofrimento exterior se manifestasse em uma via crucis física. A meningite a atacou, deixando-a surda por um tempo, isolando-a ainda mais do mundo. Uma curvatura dolorosa na espinha dorsal causava-lhe dores atrozes, constantes, uma tortura silenciosa que ela suportava com estoicismo. Para piorar, abscessos purulentos se formaram em sua cabeça e o cabelo, antissímbolo de juventude, caía, deixando com a cabeça desnuda. Os médicos estavam impotentes. Nenhum tratamento surtia efeito. Gemma, com apenas 20 anos, era um corpo jovem e belo, mas em ruínas, parecendo destinado a um fim precoce. A paralisia atingiu em sua totalidade, confinando uma cama, sem esperança de recuperação. O desejo mais profundo de Gemma, o anseio de sua alma, era ingressar no convento das Irmãs Passionistas, consagrar-se totalmente a Jesus. Mas esse sonho, antes tão vívido, parecia agora uma miragem cruel. Suas doenças a impediam de sair de casa, de se mover, de sequer ter a esperança de uma vida religiosa formal. A clausura do corpo era também a clausura do sonho. Era um período de escuridão profunda, onde o sofrimento físico se unia à angústia da alma, onde a esperança humana se esvaía. No entanto,
Mesmo na dor mais excruciante, Gema não abandonava sua vida de oração. Pelo contrário, ela devorava as histórias dos santos, buscando consolo e inspiração, uma força que vinha de um lugar muito além de seu corpo doente. Foi nesse período, nesse abismo de dor e solidão, que a figura de São Gabriel da Virgem Dolorosa, um jovem santo passionista, capturou seu coração e sua mente. Ele seria o arauto de uma nova esperança. Gema, prostrada pela doença, imobilizada e em constante sofrimento, encontrou em São Gabriel da Virgem Dolorosa não apenas um santo a quem admirar, mas um intercessor, um amigo espiritual que parecia compreender a profundidade de sua dor e a pureza de seu desejo. Ela própria, em seus escritos, descreveu a crescente intimidade com o santo. Comecei a admirar suas virtudes e seus hábitos. Minha devoção por ele crescia. À noite, eu não dormia sem ter sua imagem debaixo do travesseiro. E depois disso, passei a vê-lo perto de mim. Eu sentia sua presença a cada momento e em cada ação. Era uma comunhão de almas, transcendendo o plano físico. A fé de Gema não era uma fé passiva, uma aceitação resignada da doença. Era uma fé ativa, um clamor do coração que alcançava os céus. Em 23 de fevereiro de 1899, uma noite fria e aparentemente comum, algo extraordinário aconteceu. Gema, deitada em sua cama de sofrimento, ouviu um som peculiar, um ruído suave, mas distinto. O som de um rosário sendo manipulado. Virando-se com dificuldade, viu, ali, diante dela, a figura resplandecente de São Gabriel. Não era um sonho, mas uma aparição real, um presente do céu. A voz suave, mas firme de Gabriel ressoou em seu quarto, trazendo uma promessa que parecia impossível. Vê como teu sacrifício foi agradável. Eu mesmo vim ver-te. Você quer ficar curada? Reze com fé toda a noite a novena ao Sagrado Coração de Jesus. Eu virei até a novena terminar e rezarei com você a este sacratíssimo coração. A esperança, que parecia quase extinta, acendeu-se como uma chama poderosa no peito de Gema. Ela, que já não conseguia mover-se, que a medicina havia abandonado, agora tinha uma nova missão, a novena. Com renovado vigor espiritual, Gema iniciou a novena, e dia após dia, o que parecia um milagre distante começou a se manifestar. O corpo que antes era uma prisão começou a ceder, a responder. Gema melhorava inexplicavelmente, desafiando todas as previsões médicas, todo o prognóstico humano. A cada Ave Maria, a cada glória ao Pai, a força voltava. No último dia da novena, reunida com sua família, que entre lágrimas de fé e esperança, orava ao seu lado, Gema, ao terminar as preces, fez o que ninguém esperava. Ela se levantou, completamente curada. O quarto, antes testemunha de tanta dor e desespero, agora transbordava de alegria, de gratidão, de um júbilo que só um milagre pode provocar. E aqui, enquanto nos maravilhamos com a obra de Deus na vida de Gema, gostaríamos de fazer um convite especial a você que nos assiste. Se a história de Santa Gema, essa jornada de fé e milagres, está tocando sua alma e inspirando sua própria caminhada, considere se inscrever em nosso canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando essas narrativas poderosas de santidade e a levar a mensagem dos santos a mais corações. Juntos, podemos construir uma comunidade de fé e inspiração. Além da cura física, a proximidade de Gema com o céu se manifestava de outras formas extraordinárias, mostrando a intimidade profunda que ela cultivava com o divino. Seu anjo da guarda tornou-se uma presença constante, um confidente, um amigo inseparável. Não era uma imaginação infantil, mas uma realidade tangível para ela. Era ele quem, de forma invisível, transportava suas correspondências para o céu, levando suas orações e anseios diretamente a Deus ou para seu diretor espiritual na terra. Gema escrevia suas cartas, revelando sua alma, e seu anjo as recolhia e as entregava aos destinatários. Uma ponte invisível entre o mundano e o sagrado, uma comunhão com o mundo espiritual que transcendia a compreensão humana, mostrando que o amor a Deus abre portas para realidades que nossos olhos carnais não podem ver, mas que o coração puro pode sentir e viver. Em 8 de junho de 1899, o dia irrompeu em Lucca como qualquer outro, carregado da luz toscana. Mas para Gema, ele guardava um segredo divino, um mistério que a transformaria para sempre. Após sua cura milagrosa, a saúde perfeita era um dom inestimável, mas o céu tinha mais a oferecer, um presente de amor e dor,
de união profunda. Ao receber a Eucaristia, o corpo de Cristo em seu ser, uma voz não audível aos ouvidos, mas que ressoava na profundidade de sua alma, anunciou: Meu filho Jesus te ama sem medida e deseja te dar uma graça. Eu serei uma mãe para você. Serás uma verdadeira filha. Imagine o coração de Gema, já tão repleto de amor, vibrando com essa promessa. Era Nossa Senhora, a mãe compassiva, estendendo seu manto protetor, um gesto de acolhimento e segurança que Gema sentia fisicamente, como o abraço do paraíso que a envolvia em um calor divino. Naquele instante sagrado, o véu entre o natural e o sobrenatural se rompeu de maneira avassaladora. Jesus apareceu diante de Gema, não o Jesus triunfante e glorioso, mas o Cristo da Paixão, com todas as suas chagas abertas. Era uma visão de dor, sim, mas de uma dor transfigurada pela beleza do sacrifício e do amor infinito. Das feridas que um dia escorreram sangue para a redenção da humanidade, agora emanavam chamas de fogo. E essas chamas não queimavam com destruição, mas com o amor que purifica, consome e santifica. Gema sentiu, em seu próprio ser, o impacto avassalador desse amor incandescente. Num instante, aquelas chamas vieram tocar minhas mãos, meus pés e meu coração. Ela relataria mais tarde, a voz ainda ecoando o assombro da experiência. Era como se sua própria alma se incendiasse com a mesma chama divina que emanava do Salvador, unindo-se intimamente à sua paixão. Senti como se estivesse morrendo e eu teria caído no chão se minha mãe, nossa mãe, a Santa Mãe de Jesus, Nossa Senhora, não tivesse me segurado enquanto por todo esse tempo eu permaneci sob o seu manto. Horas passaram nessa união mística, fora do tempo, fora do espaço, em uma comunhão indizível. Finalmente, Nossa Senhora, com um gesto de ternura, beijou a testa de Gema. Tudo desapareceu e eu me vi de joelhos. A visão se desfez, mas não a sua realidade. No corpo de Gema, uma dor intensa, aguda, pulsante, brotara nas mãos, nos pés e no coração. Ao tentar se levantar, a terrível e bela verdade se revelou. Percebeu que saía sangue dessas partes onde eu sentia dor. As chagas de Cristo, os estigmas da paixão, estavam agora impressas em sua própria carne. Este foi o início de um milagre semanal que se repetiria por anos, a cada quinta-feira à tarde, o dia em que Cristo iniciou sua agonia no Horto das Oliveiras, até por volta das 3 da tarde de sexta-feira, a hora de sua morte na cruz. As chagas se abriam no corpo de Gema, sangrando, causando-lhe dores excruciantes que a uniam de forma visceral à paixão de Jesus. Pulsos e pés eram perfurados, a cabeça marcada por filetes de sangue que escorriam, lembrando a coroa de espinhos. Cicatrizes das chibatadas marcavam suas costas, e uma ferida proeminente no ombro correspondia à ferida de Jesus ao carregar a cruz. A dor era inimaginável, um holocausto de amor, mas era uma dor aceita, oferecida, transfigurada em um ato de profunda caridade. E depois desse período de sofrimento místico, como um alívio temporário, as feridas sempre se fechavam, deixando apenas as cicatrizes visíveis, como um lembrete indelével de sua união com a paixão do Salvador. Mas nem mesmo um milagre tão evidente, testemunhado por inúmeras pessoas, a poupou da incompreensão e do sofrimento humano. Apesar dos esforços de Gema para ocultar as chagas, ela não buscava fama, mas a intimidade com Deus. Elas foram descobertas, e sua vida se transformou em um alvo. Gema foi exposta a insultos, a acusações cruéis. Rótulos como farsante, histérica, louca, eram lançados sobre ela como pedras, tentando esmagar sua reputação, sua sanidade. Até mesmo seu confessor, Monsenhor Volpe, que a conhecia desde a infância, teve seus momentos de dúvida, ponderando se tais fenômenos seriam obra divina ou de alguma enfermidade. Mas Gema, com a serenidade de quem sabe de onde vem sua verdadeira força, oferecia também essa dor da incompreensão e da calúnia, como parte de sua entrega total. Pois para uma alma que aspira ao céu, a aprovação dos homens é um mero sopro, uma vaidade transitória, enquanto o sorriso de Deus é a eternidade, o único reconhecimento que realmente importa. Ela sabia que a verdadeira validação viria apenas de Deus. Ao completar 21 anos, Gema, que não podia mais ser sustentada financeiramente por seus irmãos, os poucos bens da família haviam sido tomados, e a miséria era a nova realidade. Foi acolhida pela generosa família Giannini, farmacêuticos locais de grande coração e sólida fé. Era uma bênção em meio à provação. Ali,
Gema demonstrou uma eficiência notável nos afazeres domésticos, auxiliando a senhora Justina Giannini com uma presteza surpreendente. Não era por amor ao trabalho em si, mas por um propósito maior. Ela realizava suas tarefas com rapidez e dedicação, justamente para que pudesse dedicar todo o tempo livre à oração, à missa diária e à sagrada comunhão. A casa do Giannini tornou-se seu refúgio, seu pequeno convento leigo. A senhora Giannini, em testemunho posterior, afirmaria, emocionada: "Posso jurar que durante os 3 anos e 8 meses que Gema esteve conosco, eu nunca soube do menor problema em nossa família que fosse por ela. E nunca vi nela menor defeito. Repito, nem o menor problema, nem o menor defeito." Um testemunho da pureza e da santidade da jovem Gema. Foi nesse período que Gema encontrou a figura crucial que guiaria sua alma em seus mais profundos mistérios, seu grande diretor espiritual, o padre Germano de Santo Estanislau, da zelosa congregação dos padres passionistas. Ele, um homem de discernimento, sabedoria e santidade, rapidamente reconheceu a profunda vida de oração de Gema e sua estreita união com Deus. Padre Germano, com sua vasta experiência em almas místicas, a considerava uma joia de Cristo, uma alma já avançada em sua espiritualidade, mesmo em tão pouca idade. Foi ele quem, com cautela e sabedoria, a encorajou a registrar tudo o que experimentava durante as aparições, que totalizaram cerca de 150 ao longo de sua vida, e as visões que a uniam ao céu. O próprio padre Germano testemunhou Gema em êxtase, com seus olhos fixos no invisível, dialogando com Jesus e Nossa Senhora, intercedendo com fervor para que a Mãe de Deus contivesse o braço de seu filho sobre algum pecador, implorando por misericórdia. E em muitas ocasiões, após esses êxtases profundos, uma prova da eficácia de suas orações. Alguém, movido por uma graça inesperada, vinha em profundo arrependimento buscar o padre Germano para se confessar. Apesar do sofrimento contínuo causado pelos estigmas e pela incompreensão humana, Gema encontrava consolo inestimável e força em seu anjo da guarda. Ele não era apenas um guardião, mas um amigo íntimo, um confidente com quem ela mantinha conversas reais e profundas. Em um desses diálogos reveladores, o anjo disse-lhe, apontando para as chagas invisíveis de Cristo: "Olha para o que Jesus sofreu pelos homens. Considera uma por uma estas chagas. Foi o amor que abriu todas elas. Veja como o pecado é horrível, já que para expiar tanta dor e tanto amor foram necessários." Era uma lição de teologia viva, um convite à contrição e ao amor ainda maiores. Mas a vida de Gema não era apenas de êxtases e visões celestiais, era também um campo de batalha espiritual intenso. Ela encarou o ódio feroz do demônio, que, enfurecido por sua santidade e sua união com Deus, muitas vezes aparecia na forma de um cão feroz que a mordia, ou de outras criaturas monstruosas, tentando aterrorizá-la e afastá-la de seu caminho. Era uma guerra invisível, mas real, que deixava marcas no corpo e na alma. Após esses ataques brutais, era Jesus Cristo, o divino médico, quem vinha e curava todas as feridas, físicas e espirituais, restaurando a paz à sua alma. A pedido de padre Germano, Gema começou a escrever um diário detalhado sobre sua vida espiritual, suas visões, seus êxtases, suas dores e suas alegrias em Deus. Era um registro íntimo de sua alma, um tesouro de experiências místicas. No entanto, o demônio, em sua fúria, não permitiria que tal documento viesse à luz facilmente. Ele interveio, de forma audaciosa, e levou o diário para o inferno. Somente após o padre Germano realizar um exorcismo poderoso diante do túmulo de São Gabriel da Virgem Dolorosa, o diário foi devolvido, mas não sem uma prova de sua proveniência infernal. O documento estava todo chamuscado pelo fogo, mas seu conteúdo permanecia intacto. Hoje, esse diário, um testemunho mudo e dramático da batalha espiritual que Gema travou, permanece exposto na residência do Giannini, um legado de fé e um alerta sobre a realidade do combate espiritual. Em 1902, Santa Gema, que desfrutava de uma saúde relativamente boa desde sua cura milagrosa alguns anos antes, tomou uma decisão que selaria sua vida e a elevaria a um patamar ainda mais alto de união com Cristo. Ela decidiu, com plena consciência e amor, oferecer-se como vítima expiatória pela salvação das almas. Era a culminação de sua vida de entrega, o eco perfeito do amor de Cristo que se imula. Sua oferta, um ato de amor radical, foi aceita por Jesus. O corpo de Gema, essa alma tão generosa, começou a responder a essa oferta.
Subitamente, ela adoeceu gravemente, sem apetite, incapaz de se levantar de sua cama. Seu corpo, antes tão castigado e depois restaurado, agora definhava rapidamente. Os médicos, perplexos, não conseguiam diagnosticar sua enfermidade. Era uma doença de origem divina, com propósitos celestiais. Mas tão repentinamente quanto chegará, a doença pareceu desaparecer por um breve período. Gemma recuperou-se e voltou à sua rotina, como um ensaio para o sacrifício final, um último sopro de normalidade antes da grande entrega. A provação, contudo, não havia terminado. Em 21 de setembro de 1902, a doença retornou com força redobrada. Gemma começou a tossir violentamente, expelindo sangue, um sinal visível do calvário que se intensificava em seu corpo. Mas mais dolorosa que a hemorragia física foi a aridez espiritual total que a envolveu. Ela não mais experimentava consolações divinas, nem graças palpáveis em sua vida de oração. O céu parecia emudecido. A tentação, sussurrando em seus ouvidos internos, a cometia de forma cruel, sugerindo que fora abandonada por Jesus, que sua entrega havia sido em vão. Era uma noite escura da alma, onde a fé era provada até seus limites mais extremos. Em meio a essas batalhas espirituais, a única força que lhe restava era clamar incessantemente pelos nomes de Jesus e Maria, como um náufrago se agarra à única boia em meio a uma tempestade furiosa. Sobre esse período terrível de sofrimento e tentações, seu diretor espiritual, Padre Germano, que a acompanhava com devoção, escreveu um testemunho comovente. A pobre sofredora passou dias, semanas e meses desse modo, dando-nos um exemplo de paciência heroica e razões para o medo saudável pelo que pode acontecer conosco que não temos os méritos de Gemma na terrível hora da morte. Era um alerta, um lembrete da fragilidade humana e da necessidade da graça. Apesar do sofrimento aparentemente interminável, Gemma jamais se queixou. Sua fé permanecia inabalável, um farol aceso em meio à tempestade, mesmo diante da aridez espiritual e da sensação de abandono. Mantinha-se em constante oração, um diálogo silencioso e perseverante com Deus, enquanto sua doença progredia, tornando-a esquelética, um corpo quase transparente, consumido pela dor e pelo amor. Contudo, mesmo nessas condições extremas, sua beleza interior e exterior persistiam, não uma beleza física convencional, mas uma irradiação de pureza de alma e corpo que impressionava a todos que a visitavam em seu leito de morte. Era a beleza da santidade. À medida que sua situação se agravava e a vida se esvaía, Padre Germano administrou-lhe a extrema unção em 11 de abril de 1903. Todos os que a cercavam perceberam que o fim se aproximava e se reuniram em torno de seu leito de morte, em um silêncio reverente e cheio de fé. Segurando o crucifixo, Gemma proferiu suas últimas palavras, um último suspiro de amor e entrega. Agora é mesmo verdade que não me resta mais nada. Jesus, eu recomendo a minha pobre alma a ti. Em seguida, dirigindo-se a uma imagem da Virgem Santíssima, com o olhar de filho que se entrega nos braços da mãe, suplicou: minha mãe, encomenda minha pobre alma a Jesus. Dizei a ele que tenha misericórdia de mim. Essas foram suas derradeiras palavras. Com um largo e sereno sorriso, inclinou a cabeça para o lado e expirou. Gemma partiu em tamanha serenidade, tão pacífica, que muitos que a testemunhavam acreditavam que ela apenas adormecera. Contudo, seu coração havia cessado de bater. Era o Sábado Santo, um dia de silêncio e esperança. Aquela alma santa deixava este mundo para encontrar o esposo que tanto amou, aquele por quem ela ofereceu cada dor, cada suspiro. O corpo de Gemma foi sepultado com o hábito das irmãs passionistas, o sonho de sua vida, finalmente realizado após sua partida. Mas o milagre continuou. Em 24 de abril do mesmo ano de sua morte, uma comissão médica realizou a autópsia, e o que encontraram desafiou toda a ciência. Seu coração parecia vivo, repleto de sangue e incrivelmente flexível, como se ainda batesse com o amor que a consumiu. Hoje, esse coração permanece intacto em um relicário. Um testamento mudo e eterno da força do amor de Deus por suas criaturas, se da resposta de uma alma em total entrega. A descrição de sua vida, sua simplicidade, deram lugar a um reconhecimento que o tempo não apagou. Em 1917, seu processo de beatificação foi iniciado. Testemunho sob juramento, milagres oficialmente confirmados, a obra incansável de Padre Germano, tudo apontava para a santidade.
Em 1933, ela foi beatificada pelo Papa Pio XI. E em 2 de março de 1940, apenas 37 anos após sua partida deste mundo, Gemma Galgani foi canonizada na Basílica de São Pedro pelo Papa Pio XII. Uma gema simples de Lucca que, embora lapidada na dor e no sacrifício, irradiava a luz da graça, tornando-se padroeira dos farmacêuticos, da juventude e de todos que buscam a santidade na entrega total. Uma chama que ainda ilumina os corações. Santa Gemma Galgani. Sua vida nos confronta, nos inspira e nos convida. Você sente essa chama no peito, essa dor na alma, essa sede de algo mais? Ela nos prova que a dor, quando unida ao amor divino, pode ser o caminho para a santidade mais profunda. Gemma nos convida a mergulhar nas profundezas da fé, a abraçar a esperança e a encontrar em Cristo e em seus santos a força para transformar nosso próprio sofrimento em redenção e glória. Que esta história ressoe em seu coração, um lembrete vívido e persistente do poder da fé que transforma tudo. Permita que a gema de Lucca inspire sua própria jornada, te guiando a um amor mais profundo por Jesus, pela sua igreja e pelos faróis de santidade que nos precederam, mostrando-nos o caminho para o céu. Se esta narrativa tocou sua alma e o fez sentir, pensar e refletir, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe o que mais ressoou em você. E, por favor, se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder as próximas narrativas que buscam iluminar a alma e fortalecer a fé. Sua presença aqui é a nossa maior inspiração. Santa Gemma Galgani, rogai por nós.